cuidados com um Border Collie filhote são diferentes dos cuidados com cães de outras raças? Sim, são. Nesse vídeo eu vou te contar por quê. Se você é novo por aqui e não me conhece, meu nome é Paula Silvério, sou médica veterinária e sou mãe e admiradora do Border Collie. E esse é o espaço que eu reservei para te contar tudo a respeito desse universo maravilhoso dos animais. Se você, por um acaso, ainda não for um inscrito, não perde tempo não, se inscreve nesse canal, a gente tem vídeo novo aqui de segunda a sexta-feira às 18 horas. E a gente tem pelo menos 2 vídeos curtos por dia, então é muita informação para vocês aqui de graça nesse canal. Então é só você se inscrever que você vai receber tudo isso aí no seu feed aí de notificações do YouTube, tá? E eu queria falar para você o seguinte, quando eu falo que cuidar de um bebê border é diferente de cuidar de outros filhotes, muita gente fala assim, até parece. A vida inteira eu tive cachorro. E a vida inteira eu soube cuidar de cachorro. Você realmente acha que para mim vai ser um desafio cuidar do cachorro mais inteligente do mundo? É claro que não. Pois é, você precisa saber primeiro o seguinte. Eu faço esse tipo de vídeo para te ajudar, né? Porque também eu amo muito a raça e eu tenho visto cada vez mais filhotes e adultos dessa raça abandonados por pessoas que compraram ou adotaram sem saber o que estavam levando para casa. Mas, se você é aquela pessoa que sabe que precisa de ajuda, que entende que o Border é um cão diferente, que não é a mesma coisa você ter um Shih Tzu e você ter um Border Collie, você continua aqui comigo. E eu já te peço o seu like, né? Porque assim você me ajuda a divulgar mais esse vídeo para pessoas que também precisam de ajuda, né? Principalmente se você estiver cansado, igual eu, de ver cada vez mais abandono dessa raça. Quando eu falo que os Borders são diferentes, eu não falo em cuidados básicos, né? Cuidados básicos que seriam dar uma boa alimentação, né? Dar para o animal o mínimo para ele viver, né? Proporcionar saúde, proporcionar aí uma vida livre de medo, uma vida que ele vai poder exercer, né, as tarefas cachorrísticas dele, né? Porque isso daí é tudo direito do animal, tá? Quando você tem qualquer animal, você já tem que saber disso, né? Inclusive um Border Collie. Esses são os cuidados básicos com o Border Collie. Mas o que eu quero falar de diferente aqui são os cuidados diferenciados, né? Os cuidados além do básico, tá? E quando eu falo Border, na verdade eu estou falando da maioria dos cães de trabalho. Eu estou falando aí também de um Husky siberiano, estou falando aí também de um Aussie, estou falando aí também de um pastor alemão, tá? Então, cães de trabalho, eles têm uma demanda muito maior do que os cães de companhia. E existem algumas preocupações que não saem da cabeça de um dono de filhote de uma raça de trabalho. Ou seja, uma raça agitada, um filhote doidão agitado, que nem é o caso do Border, né? A primeira delas é a ingestão de planta ou qualquer outra coisa tóxica. Isso, eu não sei vocês, mas isso não sai da minha cabeça. Eu fico o tempo todo pensando nisso. Engolir pedaços de brinquedo. Você deu aquele brinquedo pro seu cachorrinho brincar e quando você vê, ele já destruiu o brinquedo há muito tempo. E aí ele pode ter engolido um pedaço, né? Então essa realmente é uma preocupação bem recorrente da gente, né, que tem um bordinho. A terceira coisa é estragar os utensílios da casa, né? Que Border que nunca comeu um pé de mesa, um pé de cadeira, que nunca comeu um fio, que nada, eu desconheço. Um que nunca fez nada, absolutamente nada. Então sempre tem aí também os estragos, né, com as nossas coisas, né, com o nosso patrimônio, que também... Gente, esses dias eu atendi um cachorro, só abrindo um parênteses aqui, que era um Border, né? E aí o dono dele tava naquele ciclo de mudanças, enfim, e aí o cachorro saiu do apartamento e foi para uma casa, e aí o dono tinha uma moto, e o cachorro comeu o pneu da moto. Tá, mas enfim, era só uma informação que eu queria dar para vocês. Então, assim, a gente tem que ter medo mesmo deles destruírem o nosso patrimônio, né? Então, roer qualquer coisa que não deveria estar roendo. Pedaço de pau, pedaço de, sei lá, cabo de vassoura, enfim, coisas que acontecem, né? E também se machucarem brincando da forma mais estabanada, né, deles. Por quê? Border cresce muito rápido. Todo cachorro de grande porte é assim, né? Eles são bem estabanados.
Porque um dia eles são micro e no outro dia já estão o dobro do tamanho. Então, um lugar que ele cabia, ele já não cabe mais. Né? Uma coisa que ele podia fazer agora, ele já não consegue mais. Então, a gente realmente tem muito medo deles se machucarem. Eles perdem um pouco a noção do espaço ainda. Porque tudo acontece muito rápido. Até eles se acostumarem com aquele tamanho, eles já cresceram de novo. Né? Então, por isso que a gente acha eles filhotes muito estabanados. Né? E isso é um fato, gente. Filhotinho que quebra pata, filhotinho que machuca joelho, filhotinho, enfim, gente, filhotes que se rasgam nas coisas, né? Foi fazer alguma coisa e prendeu, às vezes, a pele ali e ficou ansioso, desesperado e acabou fazendo uma laceração grande em pele. Né? Então, isso são preocupações que a gente tem quando a gente tem filhotes agitados, que é o caso do Border Collie. Mas essas são só 5 das preocupações. Existem muito mais, né? Então, uma das coisas que eu gosto de frisar é que quando você tem um cão de companhia, geralmente você não tem essas mesmas preocupações. Você deixa ele na sua casa, do mesmo jeito que você deixa sua casa vai estar. Independente se você passeia ou não, se você brinca ou não. Então essas são 5 das preocupações mais corriqueiras quando você tem um filhote muito agitado. Mas, além disso, a gente tem que tomar cuidado com a forma com que a gente interage com um filhote de Border Collie. O que eu tenho visto de Border Collie agressivo, Border Collie hipermedroso, não está escrito. Pessoal, eu já falei para vocês, né, que cerca de 75% dos meus pacientes hoje são Border Collie. E cada dia que passa, eu me assusto mais com os cães, o que os cães estão virando. Porque muitas pessoas não admitem que elas precisam de ajuda. E isso vai virando uma bola de neve, elas acham que elas mesmas conseguem resolver o problema, e às vezes não conseguem lidar, né, com toda a energia do border, e por aí vai. Então tem border de todo tipo, né? A agressividade eu gosto sempre de frisar, porque não é uma coisa da natureza do border. Né? Um border que está equilibrado, ele é muito raro morder. Ele nunca faz isso. Né? O border que morde, geralmente, é aquele border que foi incentivado a isso, ou aquele border que está com uma energia hiperacumulada, ou então que ele tem muito estímulo, né, para fazer isso. Mas não é comum, não é do feitio do Border Collie ser agressivo. Muitas vezes, na verdade, a maioria das vezes, isso vem da conduta do dono. Né? Então, por isso que eu falo para vocês que o Border é excelente para aprender coisas novas, tanto para o bem quanto para o mal. E quando eles são filhotes, a cabeça deles funciona como se fosse uma esponja. Tudo que você ensina, ele vai aprender. E aí depois, para tirar aquilo lá, é muito, mas é muito mais difícil do que você já ensinar o certo. Infelizmente, a maioria das pessoas que tem um Border Collie não sabem o que elas estão levando para casa. Ou elas vê o Border Collie de alguém, de algum conhecido, que às vezes é muito educado, ficou anos, talvez, no adestrador, e ela, nossa, eu quero um cachorro desse pra mim, um cachorro lindo, um cachorro educado, quero isso pra mim. E aí, quando tem o Border Collie delas, não é nada daquilo. Há aquelas pessoas também que acham a raça bonita. Tava numa feira de filhote, viu um filhote de Border, achou fofo, levou pra casa. Né? E tem aquelas pessoas também que adotam simplesmente porque é um cachorro de raça para adoção. Então, existe muito disso, gente. Infelizmente, os tutores que são assim, estão em maior número do que os tutores conscientes, como você, por exemplo, que está procurando aí informação sobre o seu cachorro. Então, a gente precisa, sim, se preocupar com esse tipo de situação. Né? Nenhum border vai ser idêntico ao outro. Eu tenho 2 em casa, a criação deles é diferente, mas foi por mim, né? E os 2 são bem diferentes. Então, assim, a gente não pode se espelhar no cachorro do outro. Né? E eu vejo isso também muito em dono de border, sabe? Ah, por que o cachorro da fulana faz isso e o meu não faz? Ah, por que o meu tem mais dificuldade de aprender? Talvez seja só o método, né? Talvez seja só o método, tá? E você tem que ter paciência. Bom, então eu vou te dar aqui 4 dicas para você começar a fazer com o seu bordinho desde pequeno. E, assim, são dicas que, antes de ter o Cooper, se eu tivesse escutado de alguém, Cooper foi meu primeiro border, né? Se eu tivesse escutado de alguém, né, eu acho que eu ficaria muito feliz e ia me ajudar muito na criação dele, tá? A primeira de todas é para criar uma rotina, tá? Isso desde filhote. As pessoas têm mania de deixar as coisas meio bambas com o filhote.
Ai, tadinho, olha a carinha dele. Ai, não sei o que, olha a carinha dele. Não. Já cria a rotina de vocês, tá? Rotina, quando eu falo rotina, é tudo. É passeio, é brincadeira, é treino, é alimentação, tá? Esses cães gostam de rotina. Eles adoram, na verdade, ter uma rotina, né? E eles vão se adaptar muito bem. Eles são muito adaptáveis, então se você precisar de trocar de rotina, não tem problema, tá? Mas é bom ter essa rotina com eles. A segunda coisa é você não deixar que eles brinquem com brinquedos altamente destrutíveis sozinhos, sem monitoramento. E o ideal é, viu que começou a estragar, você toma dele. É um castigo, né? Porque senão ele vai achar legal, né? É legal. Tinha uma espuma, tem uma espuma aqui que não tinha antes. Então eu vou picar essa espuma toda, né? Então é legal fazer uma bagunça de vez em quando. Mas a questão nem é só a bagunça, é questão de saúde mesmo, né? Então, assim, brinquedos que são fáceis de destruir, como é o caso de brinquedo de pelúcia, por exemplo, o Cooper ama brinquedo de pelúcia. Eu deixo com ele? Deixo, mas eu não deixo e saio, né? Porque apesar dele ser um cachorro de 8 anos, ele ainda faz esse tipo de coisa. Ele destrói o brinquedo e come a espuma, né? Então, assim, não posso fazer. Ele adora brinquedo. Qualquer brinquedo de pelúcia ele vai amar. Mas eu não posso deixar com ele o tempo todo. Quando eu vejo que está fazendo barulho de destruição, eu tomo dele e acabou a brincadeira, né? Tanto é que nossos brinquedos aqui todos têm, já passaram por cirurgia, né? Uns já repus braço, outros eu já fiz cirurgia assim na barriguinha. É um monte. Eu aposto que vocês também, se vocês têm bichinho de pelúcia, vocês já fizeram isso também. A terceira dica é você abusar de enriquecimento ambiental. Faça coisas diferentes, deixe eles cheirarem coisas diferentes que eles nunca cheiraram antes, sabe? Isso para eles é interessante, enriquece a vida deles, né? Por exemplo, uma vez, se você tiver um tapete diferente, nem precisa ser aquele tapete de busca, não, sabe? Pode ser um tapete daquele felpudinho com bolinha em cima, enfim, né? Coloca ali, às vezes, erva que ele nunca cheirou, para ele cheirar, ver um cheiro diferente que ele nunca viu, né? Esconde brinquedo para ele tentar pegar, dificulta a vida dele na hora de pegar brinquedo. Kong recheável, Kong de alimentação, tudo isso ajuda muito a gastar energia mental. E esse cachorro, com certeza, quando ele esvazia ali o potinho de energia, ele fica muito mais dócil, muito mais equilibrado, tá? Então, se você fizer isso, com certeza, você também vai sair ganhando, tá? E por último, essa eu acho que é a mais importante desse vídeo todo. Então, se você ficou até aqui, me conta aí que você viu a dica 4, tá? O que acontece? A dica 4 é a seguinte: não é feio você admitir que você precisa de ajuda, tá? Eu mesma tô precisando de ajuda hoje com o Fox, né? O Fox está passando por adestrador. Por quê? Nem tudo a gente sabe, gente. E quem vê de fora vê muito melhor os defeitos, onde que tá o erro, por que que aquele cachorro tá daquele jeito, né? Criar o Cooper e criar o Fox foram dois desafios totalmente diferentes, né? Épocas de vida totalmente diferentes. Minha vida mudou muito, né, de 8 anos para cá. Né? Antes eu era estudante, agora eu já trabalho, né? Ralo pra caramba, né? Então minha rotina mudou, tudo meu mudou, né? Eu mudei. Então, com o Fox, eu tô tendo um pouco mais de dificuldade que eu tinha com o Cooper. A personalidade deles também é diferente. O Cooper é um cachorro naturalmente mais calmo, mais obediente. O Fox já é um cachorro naturalmente que me desafia muito mais, né? Então, eu preciso de ajuda com ele. Então, por isso que eu optei por falar, não, agora é hora de chamar um adestrador para me ajudar. E sim, ele tá toda semana, ele tem adestramento. Porque eu admiti para mim que eu preciso de ajuda, tá? Então não é feio você admitir que você precisa de ajuda. Feio é você levar o seu cachorro para se divertir num parque onde todos os cachorros estão se divertindo e o seu ir lá e atacar o coleguinha, né? Para mim feio é você tá andando com o seu cachorro na rua e de repente passa uma pessoa e o seu cachorro avança nessa pessoa. Então assim, é bem importante você parar, refletir e admitir que talvez seja o caso de você precisar de ajuda. E isso para qualquer cachorro de trabalho, volto a repetir, não é só o Border Collie, tá? Cachorro de trabalho é muito mais difícil de você controlar do que um cachorro de companhia. Gente, então é isso. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Ficou longo, mas eu espero que vocês tenham absorvido muita informação dele. Um beijo e até semana que vem. Tchau, tchau.